Oi, gente, tudo bom? Gente, foi tão bom a conferência no final de semana. E eu tava já, assim, com algo pra escrever, pra compartilhar com vocês. Que Deus, né, tava falando comigo, compartilhando comigo. E aí eu falei, ai, preciso escrever. E aí eu aproveitei a viagem de volta pra escrever. E o que eu vou falar hoje é sobre expectativa. E a gente, como filha do Pai, né? Como filha do Abba, como filha de Deus, nós temos que nos parecer com Deus. E aí, a gente tem que aprender com Ele como a gente tem que olhar para as coisas, com a expectativa que Ele tem sobre nós. E qual é a expectativa que Deus tem sobre nós? Não é uma expectativa irreal, porque Deus nos formou, Deus nos criou. Então Ele conhece cada partezinha do nosso corpo, quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Ele sabe como é o seu temperamento, como é a personalidade. E Ele não vai esperar de você algo que Ele sabe que você não está pronto para ser, que você não está pronto para fazer. Ele aceita, já falei isso aqui, Deus aceita a gente como a gente tá, mas Ele ama o suficiente para nos aperfeiçoar. E Ele nos aperfeiçoa em amor. Ele nos aperfeiçoa com paciência. É claro que nem tudo depende de Deus. Nós também precisamos seguir a vontade de Deus e obedecer o que Deus pede para nós. E quando a gente não faz isso, nós sofremos as consequências disso. Não é castigo, é consequência da desobediência, porque às vezes Deus não quer que a gente segue determinado caminho e a gente insiste em permanecer lá. Mas Deus desiste de nós? Não. Deus nos castiga? Não. Deus pune? Não. Não é assim que Deus trata a gente, porque a expectativa de Deus em nós está ajustada. Deus sabe o que esperar da gente. E eu fico pensando em como Deus é tão amoroso e misericordioso, e a gente precisa se parecer com Ele. Eu falo, meu Deus, será que eu tô sendo assim? Será que eu tô sendo misericordiosa com as pessoas? Porque eu recebo tanta misericórdia de Deus diante dos meus erros, das minhas falhas. Será que eu tenho feito isso com o meu próximo? Será que eu tenho feito isso com o meu filho? Como estão as minhas expectativas em relação ao meu filho, por exemplo? E daí eu fiquei pensando nisso. Como a gente às vezes é duro, né, com o nosso filho. A gente conhece as habilidades porque a gente cria o nosso filho, né? Assim como Deus nos criou, a gente que tá criando o nosso filho. Então, ninguém melhor do que nós, como mães, para saber o que os nossos filhos têm de dificuldade, de habilidade, de fraqueza, de pontos fortes. Nós sabemos, e mesmo assim, muitas vezes, nós criamos expectativas irreais sobre os nossos filhos, esperando que eles façam mais do que eles podem fazer. E principalmente na fraqueza deles. A gente acha que eles vão assim conseguir resolver aquilo, e não é assim. Nós precisamos, como Deus, ser pacientes e misericordiosos. E também com o nosso marido, né? Com um amigo, com as pessoas próximas, porque nós vamos nos decepcionar com as pessoas. Deus não é decepcionante, mas as pessoas são decepcionantes, e a gente precisa aprender a ser misericordiosa com essas pessoas e perdoar as pessoas. E nem sempre é fácil, né? Mas a gente precisa aprender com Deus. E aí, uma noite, na sexta-feira, a gente teve, na conferência, a gente teve um culto na sexta e no sábado. E aí eu já tava com essa palavra na cabeça, eu tava meditando muito nessa palavra, de como eu ia passar isso pra vocês, tudo que Deus tava falando comigo, porque eu não quero deixar de falar nada. E aí veio a passagem na minha cabeça. O Espírito Santo trouxe a lembrança da passagem de Pedro. Eu não sei se todos vocês conhecem. Isso foi na sexta. Que Jesus, antes de Jesus ser crucificado, Jesus falou para os discípulos que ele iria ser crucificado. E aí Pedro vira para Jesus e fala assim: eu vou com você até a morte. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Antes do galo cantar, né? Que era na madrugada, ali na noite, né? Em que Jesus seria preso. E aí aquilo ficou muito forte assim na minha cabeça. Eu falei, nossa, isso se encaixa tão
perfeito com o que o Espírito Santo e com o que Deus está falando comigo, essa palavra, porque é exatamente isso. Olha como Jesus olha para Pedro, e quando Pedro fala, eu vou com você até a morte, era o que ele queria fazer. Eu acho que era o que Pedro gostaria de fazer ali, sabe? Jesus, eu te amo, eu vou com você até a morte. Só que Jesus conhecia Pedro. E as expectativas de Jesus eram reais sobre Pedro. Então Jesus não falou, ok, Pedro, vamos lá, vamos até a morte. E daí ele se decepcionou com Pedro. Não, Jesus... Gente, eu tenho até vontade de chorar, porque eu acho lindo como Deus pode ser tão misericordioso. Jesus falou, ajustou a expectativa de Pedro. Ele falou, Pedro, você vai me negar, mas tá tudo bem. Eu sei que nem sempre é fácil. E no dia seguinte, na conferência, a pastora Vivi falou sobre isso, e daí eu falei, uau, era isso que Deus queria falar comigo, e que eu vou agora compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com o que eu comecei a falar. A gente sempre fala sobre expectativas nas outras pessoas, né? O que a gente espera dos nossos filhos, o que a gente espera dos nossos filhos, mas... sabe o que é mais difícil da gente aceitar e da gente entender? É a decepção com nós mesmas. Quando a gente não alcança as nossas expectativas em nós mesmas. Porque a gente também coloca expectativas em nós. Pedro colocou uma expectativa nele. Ele falou, eu vou fazer. E ele não conseguiu. E às vezes a gente é tão cruel, eu sou tão cruel comigo mesma. Às vezes eu me julgo, eu me culpo, eu me cobro, eu me comparo. E eu muitas vezes não alcanço as minhas expectativas. E tudo bem. E eu aprendi que eu preciso buscar em Deus quem eu sou. Me aperfeiçoar em Deus com paciência e amor. E atingir as expectativas de Deus, que são as expectativas reais em mim. E eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro, quando Pedro nega a terceira vez, e que Jesus vê Pedro, né, negar a terceira vez, e daí eu imagino Jesus olhando para ele e falando, eu não te falei, e não condenando, não julgando, mas assim, tá tudo bem, eu tentei ajustar a sua expectativa, mas a sua expectativa em você estava maior do que a minha. E aí eu vejo Deus falando assim, ei, vem cá, deixa eu ajustar a sua expectativa em você mesma. Para de se machucar, para de se ferir, para de se culpar. A expectativa que eu tenho em você são as melhores, eu tenho coisas boas para você, mas as expectativas são minhas e não suas. Olha como tudo na nossa vida a gente precisa entregar nas mãos de Deus. E é tão lindo que depois que Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus ressuscita, e aí... quando ele ressuscita, Maria Madalena encontra com ele, e daí ele fala, avisa Pedro e os discípulos. Porque às vezes a gente tem uma sensação tão decepcionante com a gente, de falha, de erro, de pecado, e a gente fala, Deus, eu acho que você se decepcionou comigo, eu não quero, como que eu vou falar com você, como que eu vou me aproximar de você, como que eu vou chegar perto de você? E aí Jesus vai até Pedro, e fala, e pergunta 3 vezes para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro fala, amo. Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? E aí Pedro responde pela 3ª vez, eu amo. Gente, Deus tá só esperando a gente voltar e falar, eu te amo. Ele conhece a gente. Ele sabe quem a gente é. E hoje eu quero que você pare um tempinho e que você peça para Jesus, para Deus ajustar as expectativas que você tem sobre você mesma. Para com a frustração com você mesma. Para de se decepcionar com você mesma. Ajusta o seu dia, ajusta as suas metas, ajusta
Você olha para você como Deus te criou. Pede para Deus, Deus, eu quero saber quem eu sou. Eu quero que as suas expectativas estejam aqui comigo. Não se compara com a pessoa que faz mais ou que faz menos. Todos nós estamos crescendo, mas não em igualdade. Cada uma no seu tempo. Deus vai te aperfeiçoar em amor e com paciência. E eu tenho certeza que quando a gente recebe isso, quando as nossas expectativas em nós mesmas são ajustadas, a gente começa a ter o olhar de Jesus para com as outras pessoas, com o nosso filho, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso marido. E a gente começa a ter um olhar de misericórdia, de perdão e de amor, que é o que Deus quer que a gente tenha, principalmente com você. Principalmente comigo. Eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. Essa mensagem mexeu tanto comigo, mexeu muito comigo. E eu vou meditar nela ainda bastante essa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha. Esse vídeo também vai pro YouTube. Então, se você quiser compartilhar com alguém que não tem Instagram, fica à vontade, tá bom? Um beijo, uma excelente semana pra você. Sinta o amor do Pai em você, o abraço de Deus agora. E para um momentinho para falar com Ele, tá bom? Um beijo. Deus tá te esperando. Tchau.